Oi pessoal, eu sou Cristina Long e eu quero falar para vocês, daqui a pouquinho eu vou entrar no ar, daqui um minutinho, sobre as propostas que você fez para si mesmo o ano passado. Se você conseguiu realizá-las o ano passado, alguns anos atrás, sabe aquelas coisas que a gente diz para nós mesmos, nós queremos fazer e nós não conseguimos? E é sobre isso que eu vou falar. Eu vou te ensinar como que você faz para finalmente colocar os seus planos em prática. Então aguarda aí um minutinho que eu já vou entrar ao vivo aqui na Rádio Mundial. E se você tiver uma pergunta a respeito do tema, né, sobre planejamento, sobre como fazer as coisas acontecerem, deixa a sua pergunta aí que eu vou responder depois do programa, quando eu chegar na minha casa de volta, eu respondo para você, para te ajudar a fazer finalmente as suas coisas acontecerem. O indivíduo não realiza o sentido da sua vida se não conseguir colocar o seu eu a serviço de uma ordem espiritual e sobre-humana. Está no ar, pela Mundial, programa Jornadas, com Cristina Long, para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas, com Cristina Long. Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Long mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E eu tenho uma pergunta hoje para você, para a gente começar o programa pensando em como fazer realmente mudanças concretas acontecerem. A pergunta é o seguinte: como que você planejou a sua vida 12 meses atrás? Então eu te pergunto, em outubro do ano passado, o que você estava pensando em fazer para o ano seguinte? A pergunta é, você conseguiu realizar as coisas que você se propôs? Você conseguiu dar um grande passo na sua vida, fazer as coisas acontecerem, ou você ainda está na mesma situação? Então vamos falar um pouquinho sobre isso para você entender o que você precisa fazer para finalmente deixar as coisas acontecerem na sua vida. Olha só o que eu disse, para finalmente deixar as coisas acontecerem na sua vida. Esse deixar tem a ver com uma permissão. Essa permissão, ela precisa vir de dentro. Por quê? Se você não tiver esse sentimento de permissão para ser e fazer o que você deseja na sua vida, você não vai conseguir se colocar na vida como você deveria. E é assim que as pessoas se bloqueiam, porque elas desejam muito fazer as coisas, mas elas não se permitem fazer o que realmente tem que ser feito para as coisas acontecerem. Então, como é essa permissão? É importante entender o seguinte: essa permissão, ela precisa, como eu disse antes, vir de dentro. Agora, para que ela funcione, para que você consiga colocar os seus planos em prática, você precisa permitir através de um sentimento de merecimento. E esse sentimento de merecimento geralmente é tirado da gente em algum momento na vida. Então, as pessoas que não conseguem, as pessoas que planejam e não saem da fantasia ou conseguem coisas bem pequenininhas, são pessoas que, na verdade, não sentem que podem ser, elas não sentem que elas têm essa permissão para serem e realizarem aquilo que elas realmente desejam. Outras pessoas, por não sentirem essa permissão ou nem saberem, né, que essa permissão existe, elas tomam os passos errados, que é muito comum a pessoa se enganar, a pessoa não saber se colocar na vida, não saber se colocar nas situações, não saber observar o que está acontecendo à volta. Então, o que acontece com essa pessoa que não consegue observar? Ela toma as medidas erradas, ela fala as coisas da forma errada, ela faz as coisas que têm consequências que não vão trazer nenhum progresso para ela. Então, são sentimentos de dentro que estão equivocados. Então, eu quero te ensinar hoje aqui como você faz para mudar. Agora, eu te pergunto, por que você faz as coisas que você faz dessa forma? Ou seja, fazendo com que essa forma com que você faz as coisas continue
com as coisas, faz as coisas continuarem no mesmo lugar. Você já parou para pensar nisso? Ou seja, por que você procrastina? Você já parou para pensar por que você procrastina? Por que você deixa para lá as coisas que você realmente deveria fazer? Você sabe quais são essas coisas, mas meio que finge que ok. Por que você não resolve o que tem que resolver? Por que você finge que o problema não existe? Isso é muito comum, que é o famoso tapar o sol com a peneira. Por que você fica cada vez mais frustrado? Você sabe muitas vezes, a maioria das pessoas sabe o que frustra, o que não está bom, o que elas não querem mais. E elas fazem uma rápida, bem rápida percepção disso mentalmente e dizem rapidamente para si mesmas, eu não vou mais fazer isso, ou eu não quero fazer aquilo, eu vou fazer um outro plano. Só que passa um tempinho, às vezes dias, às vezes semanas, e a pessoa está na mesma. É por isso que eu pedi para vocês aqui no começo do programa fazerem essa reflexão, para vocês entenderem se vocês andaram ou não. É muito legal, gente, a gente fazer esse exercício, a gente realmente se colocar num tempo anterior, por exemplo, um ano atrás, e pensar onde eu estava há um ano atrás. O que eu tinha? Eu tinha dívidas? Se eu tinha dívidas, eu ainda tenho essas dívidas ou eu resolvi essas dívidas? Sei lá, se eu tava gorda, eu queria o gordo, eu queria emagrecer, eu tô magro hoje ou eu tô gordo e gorda? Ou gorda ainda? Será que eu tinha um problema com meus filhos e eu ainda continuo com esse problema ou eu resolvi? Eu resolvi esse problema. Então, é bastante importante que você pense onde você está e principalmente onde você chegou nesse último ano. Por quê? Porque isso vai fazer você ficar bastante consciente daquilo que você ainda precisa fazer e não fez. E aí, eu vou entrar com uma outra pergunta, né? Para você entender como faz essa mudança acontecer. A pergunta é, você sabe qual é a solução? Aí você vai me responder provavelmente, bom, Cristina, teoricamente, racionalmente eu sei. E aí eu te pergunto, por que você não coloca em prática essa solução? E aí eu vou te dar a resposta. Você não coloca em prática porque dentro de você existe uma memória emocional que diz respeito ao não deixar você ir adiante, que diz respeito a fazer você ficar no mesmo lugar. Essa memória, que são sensações, tem a ver com as emoções, com as coisas que você vivenciou, é como uma proteção. Ela funciona como uma autossabotagem, infelizmente, mas faz com que você nunca passe do lugar. E essas pessoas que têm esse sentimento autossabotador, essa memória autossabotadora, elas acreditam que no fundo, elas não merecem. Então, enquanto essa sensação de merecimento não for tirada, de falta de merecimento não for tirada de dentro da pessoa, a pessoa não consegue crescer. E é isso, né, que eu faço muito com as pessoas, a gente olha muito a própria vida da pessoa para entender qual foi esse caminho que ela fez até hoje, por que ela tomou as decisões da forma que ela toma ou tomou, por que ela pensa de uma determinada forma, quais são as crenças e os paradigmas para que a gente consiga, ali, através desse mapa de paradigmas, resolver essa equação, né? Essa matemática, esse problema, enfim. Quando isso acontece, eu faço isso começando de dentro para fora. Ou seja, eu começo a trabalhar dentro das pessoas os sentimentos. Como eu faço isso? Através principalmente da hipnose e de outras técnicas que eu tenho. E aí a pessoa passa a começar a se permitir fazer algo diferente. Por que tem que ser algo diferente, gente? Você já parou para pensar? Olha só, se você continua fazendo tudo da mesma forma, o que você vai obter? Os mesmos resultados, né? Então, por exemplo, se você tem uma dívida e você continua achando que um dia essa dívida vai sumir da sua vida sem que você realmente faça algo concreto, a dívida não vai sumir. O ponto é, por que você não faz o que tem que fazer? Então, eu volto a responder, porque tem essas memórias erradas gravadas dentro da gente. Quando a gente muda, a gente se permite tomar uma solução diferente. A gente começa a tomar a nossa vida nas próprias mãos. E quando isso acontece, eu passo a permitir que o meu caminho seja diferente. É aí, neste ponto, que as pessoas mudam emocionalmente e elas aparentam diferente, elas mudam até as amizades, elas mudam a forma de olhar a vida, elas mudam o modo de fazer as coisas diariamente,
é muito interessante. Acontece realmente essa permissão. E essa permissão liga a pessoa àquilo que ela quer ser, de verdade. E aí a pessoa começa finalmente a conquistar a si mesmo, em primeiro lugar, para depois conquistar o mundo, conquistar as coisas que ela deseja. Então, é um processo muito interessante. E eu convido você a vir fazer esse trabalho. Eu tenho feito isso até de uma forma bem rápida com as pessoas, em menos sessões. As pessoas me pediram, porque hoje em dia as pessoas não têm muito tempo para fazer. Então, em alguns casos, eu consigo fazer sim em menos sessões, não são todos. Mas eu convido você a vir experimentar, a vir fazer pelo menos essa primeira sessão, para que você entenda como faz para que as coisas aconteçam na sua vida. Então, gente, eu sou Cristina Long, tá? As informações do meu atendimento estão lá no meu site. O meu site é cristinalong.com.br. Então, cristinalong.com.br. Você pode também me enviar um oi lá no nosso WhatsApp, a minha secretária vai responder para você com as informações de como funciona esse processo. Então, o nosso WhatsApp é 969657748. 969657748. Olha só, a gente precisa desligar dentro da gente, dentro da nossa mente, aquele botão automático que faz as coisas não acontecerem, é como um botão. Eu faço isso com a hipnose. Eu boto a pessoa no estado hipnótico e através de imagens e de exercícios hipnóticos, a pessoa mesmo desliga esse botão sem que ela perceba. Então, é um processo muito interessante que faz com que você pare de procrastinar. A pessoa passa a olhar, ela passa a entender, ela passa a viver finalmente a vida que ela deseja. E essa vida, ela precisa realmente ser vivida, porque o propósito tem que ser de sermos felizes. O propósito não faz sentido nenhum a pessoa querer conquistar um monte de coisas e ficar assim desesperadamente atrás dessas coisas sem perceber o que realmente é essencial, o que realmente é importante. Agora, quando a pessoa liga o botão da permissão, ela começa a fazer as coisas de um jeito muito fácil e as coisas começam a acontecer de um modo bem diferente. Então, é essa a proposta que você tem que fazer para si mesmo, essa proposta de mudança, essa proposta de realização interna para que você se torne quem você gostaria de ser. Porque você não veio à toa, você precisa entender que você tem você tem que ter esse objetivo com você mesmo. Não faz sentido nenhum você ficar trabalhando que nem louco e não perceber que a sua vida está passando e você está ficando para trás. Então, é importante que você se coloque em primeiro lugar e se permita realizar as coisas que você deseja. Mas, para que você consiga fazer isso, você precisa entender como. Se você já tivesse entendido como, você já teria feito. Então, nós precisamos sempre ter isso em mente. Quando a gente não sabe, a gente tem que ter o telefone de quem sabe, porque daí a gente resolve. Gente, pessoas bem-sucedidas, elas têm essas características. Uma dessas características, né, que é uma característica muito importante, elas não perdem tempo, elas são pessoas bem práticas, ou seja, elas percebem que tem algo ali que não está muito bom, elas vão logo e resolvem aquilo. Elas não ficam cozinhando aquele sentimento. É importante que você entenda isso, que é importante você dar esse passo em relação àquilo que você deseja. E, gente, falando de desejo, eu vou fazer agora um convite para você, que é o seguinte: em março do ano que vem, eu vou à Turquia, vou levar um grupo para a Turquia, e lá na Turquia, que é fabulosa, gente, andar de balão ali na Capadócia é maravilhoso, assim, é uma coisa deslumbrante. Então, eu quero fazer esse convite para você vir comigo, é uma viagem exclusiva comigo, onde o grupo, né, tem uma exclusividade comigo, onde a gente vai trabalhar toda a sua vida emocional para que você volte diferente dessa viagem. A gente vai trabalhar toda a sua biografia, ou seja, a sua história de vida. A gente vai trabalhar com todos os seus paradigmas e você vai voltar diferente. Eu vou estar disponível para você nessa viagem, para a gente fazer vários exercícios, para a gente conversar a respeito da sua vida, além da gente fazer toda a parte, né, ali da proposta turística lá na Turquia, que é fabulosa. Então, se você quiser vir fazer essa viagem comigo, agora é uma excelente hora para adquirir esse pacote, porque tá chegando o Natal, tá chegando o Ano Novo, então aproveita, então dê para quem você ama, porque realmente é uma viagem inesquecível. Gente, é super seguro e é uma viagem que você vai guardar para sempre na sua memória. Então vamos lá, se você quer fazer essa viagem comigo lá para Turquia, nós vamos em março, dia 12 de março,
você entra no site da Savage Tour. Então, é savage.tour.br. Então, savage.tour.br. Ou você me manda um WhatsApp que eu te mando as informações. O nosso WhatsApp é 969657748. 969657748. Bom, eu estou falando aqui hoje no programa sobre progredir, né? E eu trouxe uma pergunta no começo do programa que é o seguinte: onde você estava com os seus planos um ano atrás? Você conseguiu chegar onde você desejava ou você está igual? Gente, é muito importante a gente perceber se a gente realmente conseguiu fazer as mudanças que a gente um dia planejou na nossa vida. Seja um ano atrás, seja 6 meses atrás, seja 5 anos atrás. Por quê? Quando a gente realmente admite para nós mesmos que a gente não conseguiu, ou que a gente está igual e que nós não estamos felizes com aquilo que nós estamos tendo, aí a pessoa está pronta. Aí a pessoa está pronta para olhar e para realizar mudanças. Quando a pessoa está pronta para olhar e realizar mudanças, aí o terapeuta, ele vai realmente ajudar, ele realmente vai ajudar e vai te puxar para que você realmente faça a sua vida acontecer. Agora, para que a sua vida aconteça, você precisa se disponibilizar a olhar para ela. Não dá, gente, para fazer uma mudança acontecer sem que a gente olhe, sem que a gente entenda, sem que a gente reveja, sem que a gente mude, principalmente emocionalmente. É por isso que o meu trabalho é de dentro para fora. Eu não trabalho com coisas externas no sentido de fazer coisas, exercícios que fazem você, por exemplo, muitas vezes se sentir ali momentaneamente bem. Não, eu vou ali dentro de você. Eu vou entender o que você pensa, eu vou entender o que você faz, como você age, por que que você age dessa forma, eu vou te falar. E nós vamos reconstruir isso como? Olhando para uma nova forma de entender a sua vida e construindo uma nova forma de fazer as coisas. Essa construção, ela tem duas partes. Tem a parte interna, onde você vai mudar a sensação a respeito do que você sente, a respeito do que você não consegue fazer. A partir do momento em que você muda essa situação, essa sensação, você passa a ter um resultado diferente. É muito legal. As pessoas falam para mim, chegam na semana seguinte e falam: olha, sei lá o que você fez, mas eu estou diferente, eu estou me sentindo mais livre, mais feliz, mais integrada, eu estou fazendo aquilo que eu gostaria, que eu quis tanto, né, e não fazia antes, eu estou fazendo acontecer. Então, é muito interessante. Tem mudanças que acontecem onde a pessoa, ela não percebe de cara, mas outras pessoas percebem. Então, as pessoas chegam para mim e falam assim: Cristina, olha, todo mundo tá falando que eu tô diferente, que eu tô agindo diferente, eu acho que eu tô igual, mas todo mundo veio me falar. Então, assim, é a mudança acontecendo. Gente, para que a mudança aconteça, nós precisamos se disponibilizar para essa mudança. Não tem como não fazer uma mudança sem se disponibilizar. É impossível. Então, entenda que o seu propósito precisa ser o de buscar a felicidade, o de entender qual é a sua missão com você mesmo, qual é a sua vida, né? Como é a sua vida, onde você quer chegar, como foi esse seu caminho até hoje, onde você está e para onde você quer ir. Se você não tiver isso muito bem claro, você corre o risco de todos os dias acordar e trabalhar, ou então ficar aí na sua casa e fazer as coisas tudo da mesma forma. E aí, você um dia olha para trás e fala: poxa, minha vida passou. Eu estou mais velho ou mais velha e eu não sou a pessoa que eu quis me tornar. Não foi isso que eu planejei para mim mesmo, não foi isso que eu planejei para minha vida. Então, se este é o seu caso, desculpa, eu convido você a vir fazer esse processo comigo de alinhamento emocional. É um processo que a gente faz ao longo de 10 semanas. Alguns casos eu consigo fazer em menos semanas. Então, você vai lá comigo, faz a consulta, a gente vai conversar a respeito, para que você entenda que fazer acontecer tem a ver com mudar os seus processos interiores a respeito do que você sente e de como você faz as coisas. Então, quando você muda, quando você faz essa mudança, as coisas realmente começam a acontecer de uma forma muito bacana na sua vida. Então, gente, 969657748, esse é o nosso WhatsApp, 969657748, e
nosso não, né? O meu website é cristinalong.com.br. Lembrando que o Long se escreve L-O-N-G-H-I. Se você está dirigindo neste momento, não pode anotar, lembra lá da moça da rádio, põe lá Cristina Long, Rádio Mundial, que com certeza você vai me achar. Tem muitos artigos meus na internet, tem muitos vídeos meus no YouTube, eu estou no Instagram, estou em várias páginas no Facebook, tem vários livros escritos, então com certeza você vai me achar. Olha só, você precisa entender que o caminho pessoal, quem faz o seu caminho pessoal é você, não é o outro. Para de esperar o outro, para de esperar que o outro fique com dó, pare de esperar que o mundo espiritual faça algo por você ou qualquer coisa faça algo por você. Você precisa entender que se você não tem o resultado que você deseja na sua vida é porque você não entendeu como fazer para obter esse resultado. Não tem nada a ver com defeito, não tem nada a ver com falta de qualidades. As pessoas muitas vezes acreditam, até porque isso foi geralmente gerado lá na infância, elas acreditam que elas não podem, que elas são menores do que elas são, inferiores. Na verdade, não existe isso de inferior, existe sim uma concepção que eu gosto muito de ensinar, que é o já e o ainda. As pessoas que já chegaram lá, já estão lá porque elas já puderam entender o que elas precisavam fazer, elas já tiveram oportunidade na vida, elas já quiseram olhar, elas já fizeram e já trilharam o caminho que elas precisaram trilhar. É por isso que elas estão lá, que elas chegaram lá em cima. E as pessoas que ainda não conseguiram, né, que muitas vezes a sociedade taxa como inferiores, são pessoas que ainda não entenderam como fazer para chegar onde elas desejam. Ainda não tiveram oportunidades na vida, ainda não entenderam, não sacaram, não quiseram, não importa. A diferença é o já e o ainda. Não existe essa coisa de superior e inferior. Existe as pessoas que já conseguiram e as que ainda não conseguiram. Agora, se eu me dou conta que eu sou uma pessoa ainda, que eu sou uma pessoa que ainda não é aquilo que eu quero ser, que eu sou uma pessoa que ainda não conquistei aquilo que eu gostaria, significa que eu preciso fazer a coisa acontecer. Eu só vou fazer a coisa acontecer se eu entender o que eu preciso fazer em primeiro lugar e se eu, ao longo desse entendimento daquilo que eu preciso, eu tirar as minhas travas emocionais, eu tirar os sentimentos impedidores, eu tirar sensações erradas a respeito do ser, do poder, do fazer. Quando a pessoa muda essas sensações, e eu faço isso lá no consultório ao longo das 10 sessões, principalmente através da hipnose, a pessoa simplesmente se encontra apta para finalmente deixar as coisas acontecerem. E aí as coisas começam a acontecer, a permissão vem de dentro e a pessoa se coloca no mundo diferente, a pessoa faz as coisas acontecerem, a pessoa deixa para lá aquilo que não funciona, ela toma a coragem que ela precisa tomar. Então é um processo realmente muito bonito, convido você a vir fazer comigo, dê esse presente para si mesmo, antes do ano acabar, para que você entre em 2018 com esse ar, né, renovado, sendo realmente quem você sempre desejou ser. Então, gente, 969657748 é o nosso WhatsApp, manda um oi lá que a minha secretária vai te responder, te dando as informações. 969657748. Tem o telefone do consultório que você pode ligar no horário comercial, que é 4327-4301, 4327-4301. Se você quer fazer a viagem à Turquia comigo, nós vamos em março, você pode entrar então na savagetour.com.br ou você me manda lá o WhatsApp que eu vou te mandar as informações que também estão lá no meu site. Gente, então eu tenho ano que vem Turquia em março, tenho em junho Machu Picchu lá no Peru e tenho o Egito em novembro. Então, qualquer uma dessas viagens que você queira fazer comigo, quanto antes você fizer a sua reserva, melhor, porque aí você garante um preço melhor, né? Quem deixa para a última hora sempre acaba pagando mais caro. Então, se você quer vir fazer essas viagens comigo, entra lá no savage.tour.br ou manda um WhatsApp pra gente, que é no 969657748, 969657748, e o telefone do consultório é 4327-4301. Bom, gente, antes de terminar o programa, tem mais uns segundinhos aí, eu quero deixar uma mensagem para você que é o seguinte: faça por você, ninguém mais vai fazer por você.
Para de esperar que o mundo resolva os seus problemas, resolva você. Pessoas bem-sucedidas conquistaram a vida que elas têm porque elas decidiram pagar o preço, elas decidiram fazer as coisas acontecerem e entender o que elas precisavam fazer para realmente chegarem onde elas sempre desejaram na vida. Então, faça isso por você mesmo. Então, 9696577748, 9696577748 e o meu site cristinalong.com.br. E é isso, pessoal. Uma excelente noite para vocês e até o próximo programa. Boa noite!